Sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Hoje teremos a noite de abertura do projeto Adinkras, Africanidades e Sabedoria Ancestral nos Tempos Atuais. A proposta desse projeto dialoga com a importância de reconhecermos a contribuição da cultura negra para a formação de nossa sociedade, em especial para a formação do patrimônio cultural afro-brasileiro. A gira de hoje será sobre o Adinkra Essenete Krena, Amizade e Interdependência. Debatedora, Muewa Lumbui, embaixadora universal da paz e doutoranda em estudos da tradução. Mediação, Tadeu Caçula, sambista e sociólogo. Música, François Múlica e Marisol Moabá. Esse projeto foi contemplado pela 3ª edição do edital de apoio à cultura negra para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Boa noite, gente. Boa noite. Todos nos ouvem bem aí? Tá bem? Bom, primeiro quero dizer para vocês que é uma alegria tê-los e tê-les aqui na noite de abertura do projeto Adinkras, que traz aqui uma série de reflexões sobre as questões relacionadas à estrutura social do nosso país, sobretudo com todas as contribuições importantes dos povos das diásporas africanas na construção da nossa identidade e da estrutura social do nosso país. Na mesa de abertura hoje, foi apresentado aqui para vocês a professora Muewa, que é embaixadora da paz pela ONU, também doutoranda em estudos de traduções pela Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos que vocês possam ter aqui uma noite hoje de muito aprendizado, a partir, evidentemente, dessa troca, desse escambo de saberes, desse dedinho de prosa que teremos aqui com a professora Muewa. Então, de antemão, já quero apresentar para vocês aqui a professora Muewa, para poder trazer um pouco dos seus saberes, um pouco dos seus estudos, relacionados à questão da ancestralidade, relacionada à questão da sua própria família, da sua própria origem, e a partir desse processo, como a gente vai pensar esses fatores ligados aos adinkras que nos ensinam e nos trazem muitas reflexões sobre a potência e as potencialidades colocadas nos ensinamentos das culturas africanas. Professora Muewa, uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Boa noite. Acho que precisa aumentar um pouquinho o microfone dela. Estão me ouvindo bem? Enquanto aumenta o microfone aqui da professora... Por favor, vamos bater um dedinho de prosa aqui. Como é que vamos conversar sem som? Sem som fica difícil. Queria pedir para vocês também que pudessem receber, com uma salva de palmas, o nosso professor Oswaldo Faustino, que será o relator desses encontros aqui dos Adinkras. Obrigado, professor. Acho que chegou a voz da professora, chegou? Chegou. Sim, eu fui convidada para dar uma palestra sobre africanidade e sabedoria ancestral. Pois, se vamos falar de africanidade e a sabedoria ancestral, temos que primeiro entender o que significa. Para cada um de vocês aqui, tem um significado disso, eu tenho certeza. Então, antes que eu comece, eu queria saber, pelo menos de 3 vozes, o que vocês esperam sobre africanidade e ancestralidade. Eu sou Muewa Lumbui, sou da República Democrática do Congo, cheguei no Brasil dia 7 de setembro de 1982, sou mãe de 5 filhos, avó de 8 netos. Netas e netos. Eu tenho 70 anos, eu sou embaixadora universal da paz. Vocês vão se perguntar o que é embaixadora universal da paz. Eu sou voluntária da ONU. Nós, voluntários da ONU, fazemos boas ações para as pessoas, como se diria em bom português, de 0800, sem esperar nada. A gente faz o bem, onde a ONU é uma instituição. Essa instituição, ela trabalha com ONG, que são organizações não governamentais. Essas organizações e a ONU, elas não entram na casa da pessoa para poder ajudar.
elas têm objetivos delas é ajudar as pessoas, mas não entra, por exemplo, quando tem uma pessoa que tem, nós estamos saindo agora da pandemia, uma pessoa que tem depressão, não vai na ONU querer ajuda. Então, é aí que entra os embaixadores universal da paz, os embaixadores da paz. Eu faço parte da rede dos embaixadores da paz do centro da África. Não precisa ser religiosa, não precisa ser... São pessoas, eu fui escolhida assim, eu não sabia, né? Me convidaram para me dar essa honra, para me possibilitar, por que eu tenho essa honra? Para me possibilitar certas entradas. Por exemplo, se tem a prisão, por exemplo, para eu poder entrar, ajudar as pessoas que estão na prisão, para ajudar as pessoas que estão no hospital, eu tenho que apresentar o meu laissez-passer para poder entrar, porque aí eu sou enviada representante da ONU, eu vou entrar. Então, não é embaixador representando um país, eu sou embaixador universal da paz, é no mundo inteiro que eu ajudo as pessoas que estão precisando. Eu faço doutorado em estudos de tradução, eu sou administradora em empreendedorismo pela Faculdade de Administração de Garanhuns, em Pernambuco. Eu sou crítica cultural, eu fiz mestrado em crítica cultural pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e agora estou terminando o meu doutorado desse mês, que começa hoje. Eu tenho que defender a minha tese de doutorado em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou também empresária do artista François Muleka, que por um acaso é meu filho também. Eu trabalho na administração financeira da cantora Marisol Moabá, que também por um acaso é minha filha caçula. Então, é isso que eu faço. Mas passamos então a informação. Quando fala de africanidade, cada um de vocês tem o que entende como africanidade. Uma pessoa vai dizer, eu vou fazer o meu cabelo, vou trançar o meu cabelo porque eu gosto da africanidade. Outra pessoa vai dizer que eu vou usar roupas africanas para eu ser africana, para me africanizar. Então, eu queria ouvir de 3 pessoas o que espera ouvir sobre a africanidade, para a gente poder discutir, conversar. Bem à vontade. Que é voluntário. Fiquem muito à vontade para poder... Pois não, eu pensei em você. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Samara. Eu acho, pelo menos na minha família, a africanidade tem a ver com raízes. Não entendi direito, eu tenho 70 anos, Sami. Tem que falar alto. Raízes culturais. Ok. Alguém aqui desse lado? O que vocês pensam quando ouvem a palavra africanidade? Aqui, ó, por favor. Boa noite, meu nome é Mônica. Mônica. Quando a gente fala de africanidade, principalmente aqui no Brasil, o termo vem com muito peso. Eu acredito que não só o peso, mas com muitas... como que eu vou dizer? Muitos termos que nós, brasileiros, não entendemos. Tá? Então, o que eu espero é, na verdade, uma desmistificação do que é a africanidade, principalmente num país que tem todo esse aspecto da escravidão e tal, então vem carregado com todo esse peso. Né? Eu acho que é muito mais uma desmistificação do que seria a africanidade. Obrigada. Nada. Obrigado, Mônica. Mais uma pergunta? Ela pediu 3, tem mais alguém? Foram só 2 por enquanto? Mais alguém? O que entende por africanidade, quando a gente usa esse termo em rodas de conversa, em encontros como este? Não? Só 2? Só 2 contemplam? Oi? Só 2 contemplam? Ok. Ok. Então, obrigada.
Então, raízes, desmistificação, né, da africanidade, acho que é isso que viemos procurar aqui, quais são as raízes brasileiras na africanidade, na África. Aí tem o problema, sabedoria ancestral. O que vocês querem saber sobre sabedoria ancestral? Porque nós temos sabedoria ancestral, nós temos a sabedoria, só sabedoria, que todo mundo pode ter, mas aí, aqui, é a sabedoria ancestral nesse momento pós-moderno, da pós-modernidade. O que é a sabedoria, o que seria a sabedoria ancestral? Como eu disse para vocês, eu sou da República Democrática do Congo, eu sou da província do Katanga, que é o sul da República Democrática do Congo, que tem fronteira com a Zâmbia. Quando me fala, eu que sou africana, alguém me fala da ancestralidade, eu fico tonta. Sabem por quê? Porque eu sou mestiça. Eu tenho a minha ancestralidade, eu tenho 4 avós, né? Eu tenho os avós paterno e os avós maternos. Essa é a minha ancestralidade. Só que tem um detalhe. Os 4, cada um vem de uma tribo diferente, uma etnia diferente. Agora, me perguntem que ancestralidade que eu vou pegar, porque são diferentes mesmo. Antes que eu conte para vocês sobre a minha ancestralidade, eu vou explicar para vocês que a República Democrática do Congo, ela tem etnias bantu. São muitas etnias que falam línguas diferentes. Por isso que eu estou fazendo, apesar da minha idade, eu preferi fazer doutorado em estudos da tradução. E meu trabalho, ele fala da tradução entre as línguas bantus. Porque é muito bom, todo mundo vai fazer tradução do inglês, do alemão, do espanhol. E entre nós, os bantus, como é que nós trabalhamos? Como é que consideramos esse termo tradução? Será que existe esse termo? Então, esse é meu trabalho, que eu vou ter que defender este mês. Então, eu tenho 4 etnias diferentes. Meu avô paterno, ele é da Zâmbia. Ele é da Zâmbia, fronteira com o Congo. Não vou precisar contar para vocês como o colonizador veio colocar as fronteiras, porque aquilo tudo eram famílias, eram tudo unidos. Mas aí o colonizador, por causa das terras, do que eles entendem por riqueza, que eles encontraram riquezas no subsolo e riquezas naturais, aí separaram a tribo. Aí aconteceu que meu avô paterno ficou do lado da Zâmbia. Só que naquela época estavam construindo a estrada de ferro entre a Zâmbia e o Congo. A Zâmbia tem uma da língua da etnia, é a etnia Bemba. Essa etnia, ela tem o regime matriarcal. Quer dizer o quê? O regime matriarcal é que os filhos pertencem à mulher, à família da esposa, da mãe. Mas ele foi naquela estrada de ferro, ele chegou no Congo e encontrou a minha linda bisavó, que era da tribo Luba do Katanga, porque nós temos duas etnias Luba, etnia Luba do Katanga e etnia Luba do Kassai. Então, ele encontrou essa moça na época e fez com ela 3 filhos.
De lá, acabou o trabalho, ele tinha que voltar. Como o regime dele é matriarcal, então o que ele fez? Deixou os filhos com a mulher e foi embora. A mulher casou com outro homem. Esse homem, no costume da tribo da minha bisavó, o homem que casa com uma esposa que tem filhos, esses filhos são os filhos dele. Aí ele pegou, porque lá é o regime patriarcal. O patriarcal, os filhos ficam com o pai, de qualquer forma, fica com o pai. Então, nisso, eu tenho a ancestralidade Bemba, que é bem diferente da ancestralidade Luba. E esse é do lado do meu pai. Nós temos, nas etnias, tem cerimônias de nascimento, dos nascimentos até a morte. Tem cerimônia quando o filho nasce, tem cerimônia quando o filho faz as circuncisões, tem cerimônia quando a menina nasce, quando a menina menstrua, quando a menina casa, quando tem todas essas cerimônias que acontecem. Isso são diferentes do regime matriarcal e do regime patriarcal. Então, eu tive que aprender a ancestralidade de lá, de Bemba, e a ancestralidade de Luba. Agora vamos à minha mãe. A minha mãe, o pai dele é Luba do Katanga, só que de uma outra língua, que fala diferente. Porque o Luba da minha avó paterno, eles vivem de pesca. E o Luba da minha avó, do meu avô materno, eles vivem de caça. Porque vai lá, pelo que eles comem, porque a comunidade ela vive de agricultura, caça ou de pesca. Então, pelas atividades diárias, é que de lá que vem a cultura. Não sei se vocês já perceberam, até as danças. Quando você vai ver uma pessoa que vem, você vai observando, se a pessoa dança mais com os braços, é porque ela vem de uma cultura que trabalha com pesca. Por causa do remo. Então, as danças dele, é sempre com os braços. Mas aí você vai chegar a uma cultura onde as pessoas dançam com o rebolado. Aquela cultura que dança mais com o rebolado é mais as pessoas que vivem de caça, que fazem o rebolado, mas todos fazem o rebolado, mas os movimentos, já pelos movimentos a gente já percebe que essa aí é dessa etnia, essa é de tal etnia. Bom, a mãe da minha mãe, ela é Sanga, é uma outra etnia também, que fala também uma outra língua, que tem também outros costumes. Hoje, nós não temos muito tempo, eu só vou falar com vocês sobre a ancestralidade de iniciação da mulher. Como eu sou mulher, eu vou falar da iniciação da mulher porque eu não sei como se inicia os homens. Nunca se sabe. Isso já é a sabedoria ancestral. O que a gente aprende na iniciação nunca se passa para outra pessoa. Nunca se passa. Passou lá, acabou, você vai então mostrar pelos seus atos, as suas ações, o que você aprendeu. Claro que eu não vou contar para vocês o que eu aprendi na minha iniciação, mas eu vou contar para vocês como se faz a iniciação Luba. Por que Luba? Lembram que eu falei para vocês que o meu avô paterno, o regime dele é matriarcal? Então ele foi embora, ele não vai saber, ele sabe, ele deixou os filhos lá. Então nós seguimos o regime patriarcal. Então, a minha iniciação é do regime Luba do Katanga. Tem uma diferença entre Luba do Kassai e Luba do Katanga. Tem uma diferença. Essa iniciação da gente é quando a gente vê a menstruação pela primeira vez. Quando você vê a menstruação pela primeira vez, as tias vão ensinar para você
como tratar do cuidado da mulher. Tudo isso que vocês estão aprendendo na televisão, nós aprendemos isso dentro de casa, onde a gente aprende a cuidar quando a gente está menstruada. Na época, quando você estava menstruada, você tinha que usar como se diz, absorvente higiênico branco. Por que branco? Para você aprender a lavar roupa, para você aprender a deixar isso limpo. E a gente tinha que colocar esses absorventes para secar no varal, porque assim tinha uma concorrência entre quem lavou melhor, de quem foi limpo. Então, aquela coisa levou a gente a sanidade também, a cuidar, a costurar, fazer aquele absorvente ficar mais bonito, para colocar lá e tudo. Então, essa já é uma forma de educação que nós tivemos. Além, é claro, da educação sexual. Como tratar o companheiro, como tratar o sexo oposto, como se proteger, como fazer isso tudo, nós aprendemos. Como cozinhar, como fazer uma boa comida, você aprende. E, sobretudo, a sabedoria ancestral que ficou comigo até hoje é o silêncio. Como o silêncio traz a paz. A minha tia falava sempre assim, quando seu marido chegar por acaso do trabalho, falava, já previa o que ia acontecer no casamento. Quando acontecer que ele chega falando, sabe o que você faz? Pega um copo d'água e enche a boca de água. Ele não fala. Fica com a boca, com a água na boca. O tempo que você poder manter essa água na boca vai ser o tempo de paz, porque quando ele está falando, ele quer uma resposta. Mas se você não der a resposta, ele vai estar falando no ar. Então, não vai responder. Então, são esses conselhos que davam para a gente. Por exemplo, como você trabalhar? Você não pode ficar só dependendo do que o marido vai trazer. Você vai trabalhar também para ter a sua renda. Nós usamos aqueles panos, né? A tia fala sempre, você trabalha o seu dinheiro, você guarda no seu pano e fecha. Porque você vai precisar um dia. Então, nós fomos já acostumados a trabalhar para nós mesmos. E para cuidar da beleza, as tranças que a gente faz. Quando uma menina está com uma idade, faz a trança, já aprende a fazer a trança, já aprende a costurar, são coisas que a gente aprende na sabedoria ancestral. Quando a gente, nesse mundo agora, o que eu falo para os meus filhos, para as minhas filhas? Fica difícil, porque a conversa delas é diferente da nossa. Mas você vai observar o que passa como educação sexual, o que passa como educação na televisão, você vai perceber que, se refletir direitinho, aquilo que a gente aprendia. A gente hoje batalha, nós mulheres, estamos batalhando contra a violência, contra a mulher. Nós aprendemos isso, como se proteger contra a violência contra a mulher. Quando você que uma pessoa está querendo agredir você, você pode fazer assim, você pode... Isso tudo aprendemos. Agora, com a tecnologia, se aprende bem melhor. Então, tem possibilidade de pegar a ancestralidade nesse mundo novo que estamos vivendo. Como eu disse, o tempo era pouco, é só isso que eu queria dividir com vocês. Agora, quem quiser perguntar, pode perguntar, para a gente desenvolver melhor. Muito bem, peço uma salva de palmas de vocês, professora Muewa. Que, quando fizemos o convite, disse que queria trocar um dedinho de prosa com a gente, né? Um dedinho de prosa bastante rico,
né, com um relato importante, sobretudo sobre experiências de vidas que têm assim, uma conexão muito próxima com essas tiradas aqui a partir das provocações, das perguntas trazidas pelas duas colegas aqui, né? A questão da ancestralidade, essas conexões da oralidade que Moeua traz, desse ensinamento das mais velhas para as mais novas, dessa transmissão dos saberes ancestrais que também vão orientando as novas gerações de como proceder com relação a todo esse processo dinâmico, né, de aprendizado, de novidades e de fatos que acontecem nas nossas vidas, que vai sendo orientados a partir desse olhar, a partir dessas narrativas, a partir dessas dialéticas importantes trazidas pelos mais velhos para orientar os caminhos das mais novas e dos mais novos. Nós temos aqui, agora, um tempinho para a gente poder abrir, para que vocês possam colocar algumas questões, algumas contribuições, algumas perguntas, e a gente, de fato, aqui estabelecer uma roda de conversa, né? A partir, evidentemente, de toda a contribuição trazida aqui pela Moeua, sobre os seus ensinamentos, mas, sobretudo, sobre as suas experiências de vida, sobretudo, como essa conexão com a sua família, com a sua ancestralidade, com a sua memória afetiva, através das suas narrativas, ela traz aqui elementos importantes para a gente poder compreender que essas trocas, essas gírias, esses campos de saberes são fundamentais para a gente poder compreender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Um pouco mais sobre a nossa história, nossas origens, nossa ancestralidade. Então, fica aberto aqui para quem queira fazer uma pergunta, tanto desse lado quanto desse lado, e a gente faz aqui as anotações e a Moeua faz aí a devolutiva para vocês. Alguma pergunta? Aqui atrás. O nosso relator já quer inaugurar aqui. Eu vi que tem duas perguntas do lado de cá, já, né? Legal. A senhora levantou a mão? Foi? Né? Ah, foi sem querer. A gente queria que fosse sem querer querendo. Mas nós temos duas aqui, então. Boa noite, querida. O Congo, a República Democrática do Congo é o antigo Congo belga, é isso? Tá. O que a influência colonial mudou na vida de vocês, essa vida própria do africano, essas tradições, né? O tempo não te permitiu dizer outros tipos de tradições, né? Mas a gente entende que isso tudo estava lá, muito próprio. Então, muita coisa. Claro, com 70 anos, você não conheceu um Congo antes do domínio belga, mas em casa, provavelmente, se dizia, olha, isso é coisa lá dos europeus. Você poderia dizer para a gente o que tinha que não sofreu mudança? Obrigada, professor. Então, eu nasci em 1953, então eu passei até 7 anos, né? Há 7 anos a gente já tem a consciência. A consciência belga, meu pai era uma das pessoas letradas que os belgas pegaram para poder cuidar, que chamava de clerc, né? As pessoas intelectuais do Congo. Então, eu cresci no meio. No outro dia, a Cabengueira estava dizendo isso para mim, que eu cresci na cidade, onde em casa eu tinha que falar francês. Por quê? Para agradar o patrão do meu pai. Então, a gente estava falando francês. Eu estou passando para vocês o ensinamento sobre ancestralidade e tudo, são coisas que eu guardei. Meus irmãos não guardaram. Por quê? Porque eles vivem no mundo ocidental. Eu vim aprender aqui, minha memória voltou quando eu cheguei no Brasil. Porque a convivência com o brasileiro, eu falei, puxa vida, eu estava vivendo lá, eu encontro aqui pessoas querendo conhecer os ancestrais, que eu não valorizei. Então, por isso que eu comecei a estudar, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu fiz no Quilombo, minha pesquisa de especialização fiz no Quilombo, porque aprendi no Brasil, eu não posso mentir, eu não posso dizer para vocês que eu vim da África com a ancestralidade na cabeça, não, eu vim da África porque eu não queria saber da África. Mas aí cheguei aqui, encontrei pessoas
que mereciam estar lá, mas não estavam. E eu que estava lá, achando tudo aquilo lá uma bagatela, porque eu tinha que falar francês. Até hoje eu estou trabalhando para isso, para mudar o comportamento das pessoas, para poderem pensar nessa ancestralidade. Tem mais uma pergunta aqui, do lado de cá. Boa noite. Parabéns pela exposição. Eu fiquei na dúvida vamos dizer, do tema, ou da palavra tema que ela desenvolveu, se é tradição ou tradução, tendo em vista que as duas se ligam, se pegarmos pelo aspecto tanto histórico quanto colonial, que pode ser a tradução da tradição, né, e vice-versa. Então, pegando esses dois eixos temáticos, se você poderia elucidar, por favor. E, mais uma vez, parabéns, porque eu acredito que, a nível de Brasil, eu sou um daqueles que, há mais ou menos 5 décadas atrás, começou a perceber que as nossas relações raciais e culturais não eram tão harmônicas quanto pareciam. Comecei a fazer pergunta e venho perguntando até hoje, com 68 anos. Não estou muito diferente de você. Qual que é o seu nome? Obi. Desculpe. Obi. Obi? Isso. Obi. Obrigado, Cidade de Obi. Tiradentes. Obrigado, Obi. Eu tentei, o microfone não estava muito bom, ou eu já estou perdendo a audição, mas eu não ouvi direitinho. Você quer saber a relação entre a tradição e a tradução? Claro, eu tenho uma relação muito grande, porque como é que, como eu falei, eu tenho 4 tribos. Chega um que está falando em Bemba, a outra está falando em Sanga, e a outra está falando em Luba. Como essas pessoas vão se entender? Se entendia, claro, se entendia, mas muita coisa passava sem ser percebido. Então, essa tradição, se tiver uma tradução que vai traduzir a cultura Bemba para a cultura Luba, que vai traduzir o desejo do Bemba para o desejo do Luba para o desejo do Bemba, vai criar uma harmonia. Nós não temos a harmonia porque, primeiro, a tradução não é considerada lá. Não respeita a tradução porque temos já o sinal que significa, como eu falei, a pessoa que dança com os braços porque é da região tal. Mas será que é verdade? Não se sabe. A pessoa que rebola porque é da região de caça, quem disse isso? Só porque a gente viu. Quer dizer, tem que ter uma palavra, falar. Nós temos as tatuagem. As tatuagem, que significa, quando a pessoa, por exemplo, está com tal tatuagem, a gente deduz que essa pessoa é de tal etnia, porque tal tatuagem significa isso. Na cultura mesmo da cidade onde eu nasci, quando a mulher está com trancinha em pé, a trancinha que faz com linha, aí fica em pé, quer dizer que ela está solteira, ela está querendo ser paquerada. É uma conclusão. Mas se houver uma tradução de saber o que significa exatamente aquilo, vai ajudar na tradição. Não sei se eu consegui responder. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui, do lado de cá? Sim, sim. Qual que é o seu nome? Emanuel. Manuel? Isso. Pois não, mano. Boa noite. Obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho. E eu acho que a minha dúvida é, na nossa cultura, que foi esmagada pela cultura americana, né? A gente, por exemplo, você citou suas filhas, seus netos, que estão com uma outra conversa, muito influenciado por essas outras culturas. E fica muito difícil a gente ter acesso à sua ancestralidade, às nossas ancestralidades, né? E a senhora contou 2 histórias lindas, né? E inteligentes, né? Da forma de conto. E eu fiquei aqui ansioso por saber mais. E a minha dúvida é, onde a gente pode ir para beber mais dessa fonte,
buscar mais informação, porque a forma era oral, como você falou, né? Então, se não tiver uma pessoa como você perto, a gente fica sem saber, né? Então, onde a gente vai? O que a gente lê? Onde a gente encontra? Sei lá. É um pouco isso. E a minha companheira também pediu para a senhora falar um pouco mais das africanidades, não só da ancestralidade. Africanidade. Obrigado. Sim. Na verdade, nesse resumo que eu fiz um pouco, não sei se vocês perceberam, eu respondi a africanidade, que fala que raízes. Eu desmistifiquei a africanidade. Porque a africanidade, na verdade, ela está... Por que vai se falar da africanidade? Porque vai pensar na ancestralidade, na sabedoria ancestral, que é a africanidade. Aí eu falei para vocês, se eu for procurar a minha ancestralidade, eu vou ficar tonta. Porque a minha ancestralidade vem de 4 partes. Enquanto eu não pegar... Mas eu falei para vocês também que depois de visitar o Brasil, quando eu voltei para o meu país, eu valorizei mais. Aí eu fui procurar, fui falar com as tias, aquilo que fazia na gente era o quê? Aí explicou, aí gravei tudo, mas isso depois do Brasil. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui procurar a minha africanidade, entendeu? Eu fui procurar a minha africanidade, que eu não tinha, porque o belga tirou isso de mim. Porque o belga tirou isso de mim quando eu nasci, me batizaram. Eu usava sempre os vestidinhos bonitinhos, para parecer com as meninas brancas. Alisava o meu cabelo, doía, mas tinha que alisar para parecer com as meninas. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as pessoas... Vem cá, eu cantava com meu marido, a gente fazia show em São Paulo. Aí, eu não queria subir no palco sem maquiagem. A instituição que convidava a gente para o show tinha que arrumar maquiador para mim. Senão eu não subia no palco. Daí, eu cantava com as meninas da Bahia, elas ficaram chateadas comigo. Olha só que africana que é essa, ela quer maquiagem antes de subir no palco, nós temos que subir assim. Não tinha entendido, mas aí, quando eu aprendi, eu aprendi que era isso. Hoje eu faço a minha unha sozinha. Não quero dizer que eu não quero fazer. Eu posso fazer, mas eu mesma também posso fazer. Mas eu posso também ir procurar. Eu posso fazer maquiagem sozinha ou posso subir no palco sem maquiagem. Não preciso de maquiagem. Agora passei um pouquinho de batom para os lábios não ficarem secos, mas eu não me maquio, porque eu não que eu não gosto, mas é que eu não acho necessário. Eu posso aparecer de cara limpa, como eu posso aparecer com maquiagem, porque eu sou eu dentro de mim. Ninguém vai me tirar isso. Então, essa é a minha ancestralidade africana. Essa aí, então, são 3 temas interligados: a africanidade, a sabedoria e a ancestralidade. Não sei se eu respondi. Muito bem, muito bem. Eu peço para vocês uma salva de palmas mais uma vez para a professora Moeua, que nos trouxe aqui alguns aspectos muito importantes para a gente pensar, e a partir desse pensar, como a gente busca fazer uso da praxis de um dos adincas, que será tema aqui desses encontros, dessas giras, que é a praxis do Sankofa, que é a possibilidade da gente buscar no passado a sabedoria dos nossos ancestrais, repensar essas práticas e projetar para o futuro. Como que é esta possibilidade de buscar nessas sabedorias, nesses saberes, nessas corporalidades, nessas oralidades, a possibilidade de pensar a projeção de um futuro muito mais próspero, muito mais afetivo, muito mais acolhedor e muito mais participativo. O projeto Adincras traz essa proposta da a gente aprofundar o debate, a reflexão sobre como os valores civilizatórios dos povos das diásporas africanas são e serão sempre fundamentais para a gente compreender a própria formação da estrutura social brasileira. Eu vou passar aqui
para que a professora Moel faça suas considerações, já agradecendo em nome de toda a organização do evento e toda a organização do projeto Adincras, né, a sua generosidade em compartilhar com a gente, em escambiar com a gente nesse dedinho de prosa, tantas informações que certamente elevou e enriqueceu muito o nosso capital cultural. Professora, por favor. Sim, eu agradeço a vocês todos de terem vindo. Agradeço a minha amiga Cida por ter me convidado, a Caçula. Agradeço ao professor, relator. Agradeço a toda a equipe aqui, por muito gentil comigo, com meus artistas, com todo mundo, pelo acolhimento. Vocês saíram das casas de vocês para vir ouvir. Só espero que serviu para alguma coisa. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Gente, eu, se fosse vocês, aplaudiria muito mais, viu? Isso, com direito ao uhul, assobios e adjacências. Né? Uma preciosidade como a professora Moel, trazendo tantos ensinamentos através da sua oralidade, através das suas experiências, e com essa generosidade gigantesca de compartilhar com a gente. Então, eu me sinto, espero que vocês também estejam se sentindo privilegiadas, privilegiados e privilegiadas de estar aqui na noite de hoje, nessa noite de abertura do projeto Adincra, recebendo essas informações e que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, inclusive para uma sociedade antirracista, para uma sociedade em que a gente precisa fazer um novo letramento racial, para que a gente possa trabalhar na perspectiva de erradicar todas as práticas perversas que o racismo, que é estrutural sim, embora alguns intelectuais digam que não, que é estrutural sim, possa ser erradicado da estrutura da nossa sociedade. Para a gente poder ir encaminhando aqui, já deu o nosso tempo, eu queria só passar para vocês já irem anotando aí no calendário de vocês, no caderninho, na agenda, na mão, mesmo com caneta também vale, que as próximas giras que nós teremos aqui no Centro Cultural do Projeto Adincras, a próxima será no dia 14/5, tá certo? Nós vamos falar sobre o Adincra AIA, e nós teremos aqui Ana Lúcia Souza e Edneia Gonçalves, fazendo aqui a palestra, o debate, a gira de conversa com vocês, Luana Baiô e cantando Elza Soares, e a Ayoto Pinambá será também a convidada. No dia 3 de junho, nós teremos aqui o Sankofa, que eu acabei de mencionar para vocês, o Adinga, que vai fazer essa reflexão com o professor Antônio Filomeno Júnior, o Júnior que é de Piracicaba, um filósofo, que vai trazer um pouco dessas reflexões sobre a praxis do Sankofa, com um show de Nega Duda cantando Clementina de Jesus, vai ser também fantástico. Nós vamos colocar aqui o Acofem, que vai ser o Sankofa debatido aqui no dia 1/7, tá certo? Com Marcos Augustinho Silva e a música do Banto Samba Clube, com a participação de Renato Gama, dia 1/7. E no dia 26/8, que será a nossa saideira, nossa gira de saideira, o Adincra Gie Niame, que vai ter aqui também como encerramento musical, um evento musical, o show Samba da Nega Duda com a Lia de Itamaracá. Então, anotem aí na agenda de vocês, ou então podem pegar o seu celular, @Adincras, tem já o Instagram, com toda a programação lá para vocês não perderem nenhuma das nossas giras. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos entrar agora na atividade cultural, um belíssimo e excelente show que eu já tive a oportunidade de ver outras vezes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do show que vai acontecer com vocês agora. E a gente se encontra na próxima gira com mais um Adincra para fazer uma reflexão crítico-social sobre as relações étnico-sociais do nosso país. Obrigado. Agora com vocês, François Múlica e Marisol Muabá.
desatando cio por cio. Varal da noite, o ser molhar. Olhar. Todos sabem que a cidade não te vê. Seu problema é divisão, susto a te petrificar. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 eu nem sei mais respirar, nem sei mais. E de fôlego todo a quilômetros de cá. Desta vez, antes de chegar na e é tudo tão perfumado que eu nem sei mais me trocar.
E é tudo tão perfumado que eu nem sei mais me trocar. E é tudo tão teu que nos espelhos eu sei já não sou eu, não. Antes de me olhar, dessa vez doeu, dessa vez doeu, dessa vez. Na 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 Não leve tanto a sério as penas, não. Nunca se esqueça o grande poder que o amor tem. Eu queria ser perfeito e olha, eu sou tão frágil. Queria ter resposta, só sei que o buraco não tem fim. Pom. E o poço é tão profundo. Tom. E o túnel tão escuro que a noite a mais fina luz passa, deixa os seus rastros no ar e se perceber que o tempo é bom, chama as pessoas queridas e vem. Somos François Múleca e Marisol Moabá. A gente também tem um duo chamado Frondosa Afronta. E é um prazer imenso estar aqui essa noite, essa tarde-noite, né? Concretizando um projeto muito importante de uma grande amiga que também trabalha com a gente na produção, que é a Cida Gonçalves. Essa aqui é a realização de um sonho. E que finalmente a gente está podendo estar aqui junto numa sala para celebrar esse momento e para iniciar, para abrir esse trabalho. Eu acho que é exatamente isso, eu concordo plenamente com o que você falou. Né, para a gente não chover no molhado, a gente está muito feliz mesmo, e com a coisa do retorno, assim, para mim, pós-pandemia, assim, acho que muita gente compartilha desse sentimento. Acho que ele não precisa nem de legenda, né?
mas por outros motivos, além né, de fim da pandemia, a gente está muito feliz por estar em família, por ter atravessado esse período da pandemia, trabalhando ainda tanto junto com a CIDA, mas tendo as nossas equipes de pessoas se respeitando e se cuidando. E, para nós, o sucesso enorme que é a gente poder atravessar esse tempo de turbulência sem realmente soltar a mão umas pessoas das outras, né? Nesse caso aqui nosso, dessa equipe que a gente conseguiu constituir, que é um microecossistema, né? E que também interage, que pede traduções e que traduz também coisas de outros universos. E tão feliz de poder ouvir a Moela contar essas histórias e contar o que ela tem para dizer fora desse lugar de nossa mãe, mas com o lugar de uma... Eu nem sei se eu tinha dito, né? Nossa mãe. A gente não tinha falado. Nós somos alguns dos filhos. E poder ouvir essa história, ver como sentir a preciosidade disso para outras pessoas que não têm acesso a essa história de si mesmos, ou também da história mais geral, né? Então, estamos muito felizes. E eu não sou muito bom de falar as coisas, não, mas eu gosto de tocar. Matasteira, Eva Daninha e o besouro é boi, que consolo é boi. Pra cidade pedra, tijolo e britadeira, que transtorno, ei boi, que sonho doido, ei boi, que a floresta hoje tem vucu-vucu, correria o trem, salas de espera, filas de banco também, e a vida passa inteira lá bem pertinho de casa, os galhos aos cantos florindo, a folha aprendendo a secar. Resto de porco, pele de galinha, nesse beco é boi, o rejeito é boi, é comida. Chuva tardava, fome que vinha desse rio é boi, tão fedido é boi, que a metrópole já não vê. Tietê, Paraná, velocidade, velocidade, velo, e a vida passa inteira lá bem pertinho de casa, os galhos
galhos aos tantos florindo, a folha aprendendo a secar, vida passa inteira, lá bem pertinho de casa, os galhos aos tantos florindo, florindo, a folha aprendendo a secar. Leite de pedra, carne de soja, que colheita é boi, que peleja é boi, que fadiga. Puxo de boto, outras mentiras, que desgosto é boi, que choro rouco é boi, e o que importa é viver em alta velucidade. E a vida passa inteira, lá bem pertinho de casa, os galhos aos tantos florindo, a folha aprendendo a secar, vida passa inteira, lá bem pertinho de casa, os galhos aos tantos florindo, florindo, a folha aprendendo a secar, vida passa inteira, passa inteira, que importa se o peito agora dói, dói, e a vida passa inteira, passa inteira, a vida passa inteira, passa inteira, sacode essas penas, bate asas e voa, passa inteira, limpa e cuida das feridas do peito e por mais que doa, a vida passa inteira, passa inteira, a vida passa inteira, passa inteira, tira da tua cabeça o que te corrói, passa inteira, que importa se o peito agora, que o peito agora, que o peito agora dói, passa inteira, a vida passa inteira, passa inteira, na 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 na. Vida passa inteira, passa inteira, passa inteira, deixar todos na quadra ou na vara.
fiel do guardião da boca. Sobe o morro trazendo boas novas, beck do bom, pasta de coca, coxinha e pastéis de Belém. De Belém. Num dia reencontrou menino, filho de Antenor, descendo da condução. Descendo da condução. Foi flagrado na circunstância pelo velho amigo de infância que entrou para a corporação. E naquela situação era matar ou morrer. cada bala decide um destino. E o pobre mortal diz amém. Os dias passam e eu já vou. Chamo as pessoas queridas e vem. Se perceber que o tempo é bom, é um sinal de que o amor foi quem nos deu razão. Os dias passam e eu já vou. Chamo as pessoas queridas e vem. Vem, vem. Te quero, ei, ei, te quero, ei, ei, te quero, ei, ei. Fincar as raízes no peito, como fosse árvores no chão. Saber se tronco, saber se sombra e balanço, balanço, eu balanço. Turu, ei, 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 balanço para estas folhagens, sumo que cicatriza em tua dor. Reconhecer-se parte importante de tudo que há e descansar na certeza de que tu inteira nunca é só. Tu inteira nunca é só. Tu inteira, tu inteira nunca é só.
tu inteira, nunca é só. Tu inteira, nunca é só. Tu inteira, tu inteira, nunca é só. Ser do tamanho que se é sempre, mesmo que o olho nu não alcance. Ser nua nos amores, ser nua na certeza, ser nua nas defesas, ser enorme em tudo que te habita, viver todas as coisas com a urgência de uma vida que é uma só e queima, e queima, e queima, me queima tu inteira, nunca é só. Tu inteira, nunca é só. Esse dashi Sussuaria quais ara nos uniu com Skosani meria kutet. Tu inteira, nunca é só. Obrigada. François Múleca. Marisol Mabá. Essa música, ela tem letra de uma grande escritora que também tem um podcast chamado Para Dar Nome às Coisas, que é a Natália Souza. Então, ela escreveu um texto que virou a letra dessa música. Salve, Nath. Escutem o podcast, que é muito bom. E agora a gente vai chamar aqui para o palco a Muewa para cantar uma música com a gente, fazer um pitch aí com a gente. Obrigada, Bruno. Cadê a Muewa? Cadê você? Chega aqui pra cantar. Me chamaram para palestra, não para cantar. Esqueci a música. Que música que tem que cantar? Ela falou de ancestralidade? Esqueci de falar para vocês que a ancestralidade, a gente aprendeu a colocar a criança nas costas. Essa aqui ficava nas costas até os 6 anos. Vida boa, hein? Macambo mi bale, bomi mokili mobimba. Liboso nde likambo ya falanga. Ya mibale likambo ya basi, baninga boti ya matoi. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi ekoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango. Na likambo ya falanga, nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o. Nayebi te o, soki bokodute na maloba mangai, nakanisi pete. Essa música é uma música antiga da rumba congolesa que fala, que dá um conselho para os rapazes que tem 2 problemas que acabou com o mundo tudo. Esses 2 problemas são, em primeiro lugar, o dinheiro, em segundo lugar, a mulher. Aí ele conta o seguinte, que se tem 2 amigos que se amam, que se gostam, que vivem como irmãos, e por acaso apareceu uma rapariga bonita, linda, no meio deles, ela vai acabar separando os 2. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango. Na likambo ya falanga,
nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o nayebi te o soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete o na makambo oyo kotia tembe te baninga bangai oyo kende epai ya basusi makambo bakosambaka mosusu yango oyo likambo tokowelaka likambo ya basi na bwana tolima mboka baninga mibali o bokebaka la vie est un combat com esse problema. Se vocês forem em muitos juízes, vocês vão encontrar problemas só de dinheiro, porque ele roubou meu dinheiro, porque ele roubou a minha mulher. São esses problemas que estão nos tribunais. Então, escutam o que eu estou dizendo para vocês. Tomem cuidado. Tratem com delicadeza dinheiro e mulheres. Kende pai abazuzi makambo bako samba kamo susu yango oyo. Likambo bako elaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka. É muito bonito poder transformar isso no palco junto com ela, né? Mulheres pretas cantando, transformando um recado numa nova mensagem, né? Baninga mi balio boke baka la vie tem comba oia. Ai ai ai. Eu quero fazer uma pergunta para Moewa. Moewa, como a senhora se sente trazendo essa questão da tradição, que tem tanto para ser transformado, né? Hoje a senhora inclusive convive com a gente, né? Pessoas pretas nesse Brasil de hoje, uma pessoa que é pansexual, que se relaciona com uma pessoa que é não binária, nem menino nem menina, e, enfim, como que é para a senhora traduzir essa cultura hoje? Ressignificando isso, né? Porque, por exemplo, essa música é uma música que homens estariam cantando, né? E a senhora, enquanto mulher, sobe no palco, canta essa música, ressignifica o recado. Como que é isso para a senhora? Lembra que eu falei que houve iniciação, as mulheres de um lado, os homens do outro lado. Essa música ela vem da iniciação. Quando os mais velhos estão aconselhando o homem, olha, você tem que tratar com delicadeza a mulher, tratar também o dinheiro com delicadeza, porque são dois problemas que destruem o mundo. Eu, hoje, nesse mundo, como eu estou dizendo, nem todo mundo que veio da África tem os sentimentos que eu tenho hoje. Nem todo mundo que veio da África vai ter a honestidade de dizer no meio das pessoas que eu fui procurar a minha africanidade depois de conhecer o Brasil. Todo mundo vai querer dizer, não, porque eu sou africano, eu vim com isso, não. Eu mentiria se eu dissesse isso para vocês. Eu vim aqui a francesinha e aprendi a ser africana aqui. Eu voltei para saber o que era ser africano. A mesma coisa. Nós temos os costumes africanos. Eu vivo aqui há 40 anos. Eu convivo, aprendi também, aqui no Brasil, a ser humana, a ser flexível, a saber respeitar a vida do outro. As crianças, olha, tem uma expressão que eu acho que nós, mães e pais, esquecemos. Quando você vai na maternidade, o que você vai fazer? Vai parir? Vai ter um filho? Mas tem uma expressão que esquecemos, que vai botar no mundo. Não é isso? Vai botar no mundo. Hoje ela está se expressando, porque ela está no mundo. Aí você vai dizer para ela calar a boca. Ela tem liberdade de calar ou não, porque ela está no mundo. O mundo não é seu, é de Deus. Então, é por isso que eu tenho essa é a minha visão do mundo. Nem todo mundo tem isso. Acho que é por isso que eu sou embaixadora da paz. Então,
Então, respondi? Respondeu. Obrigada, Moewa. Muito obrigado. Com esta frondosa afronta de crer em si mesmo, vai em frente o dom de destruir, com seu dom de criar, ainda que o peito leve aperto a dor. Conflitos, guerras que não vão parar, não engasgue as tuas penas. Olha bem pra si mesmo e tenha amor, sempre agradeça. Não seja escravo de si mesmo, não seja só árido de si mesmo, não seja o cacto de si mesmo, seja a tua flor, vai desabrochar. Não seja escravo de si mesmo, não seja só árido de si mesmo, não seja o cacto de si mesmo, seja a tua flor, vai desabrochar com esta frondosa afronta. Muito obrigado, Marisol Obrigada, Mabá, François Múleca, Cida Gonçalves, pelo convite maravilhoso. Sandro aqui do Caçula, som. Casa do Batuque, todo o pessoal do som, todo mundo que fez a estrutura para a gente estar aqui. Bruno na produção. Muito, muito obrigado. Faça um bom caminho. E até a próxima. Gente, infelizmente a gente já está com o horário assim no limite, tá? Mas eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que esse show, esse evento, ele está acontecendo por causa de um edital que foi aprovado, que é de apoio à cultura negra da Secretaria Municipal de Cultura, e que nós vamos continuar com ele até agosto e gostaríamos que vocês viessem sempre que possível, tá? Quero agradecer a nossa equipe, a toda a equipe, principalmente daqui do Centro Cultural São Paulo, a equipe técnica e administrativa. A realização desse projeto é da minha produtora Casa do Batuque Produções. O meu nome é Cida Gonçalves. Obrigada. Mas a gente não faz nada sozinha, né? Então, eu quero agradecer a colaboração do Tadeu Caçula e a mediação, a relatoria do Oswaldo Faustino, a produção da Maísa Castro, a produção gráfica e comunicação do Léo Yuri, que eu estou vendo ele ali, a assessoria de imprensa da Titita Dornelas, a cenografia do Luiz Massi e equipe, a Ana, o Cláudio e todo mundo, a técnica de som, nossa querida Jess, o técnico de luz, o Edgar, a filmagem do Gabriel, a fotografia do Arthur, o impulsionamento das redes sociais da Ana Beatriz, a direção do palco do Sandro, querido, produção de campo da Daniela Rosas e do Bruno Campos, e o catering da Carla Vasques. Muito obrigada e até mais.